Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara. Nós vamos com mais uma parte do estudo Leia e Entenda a Bíblia. Nós vamos ler uma passagem hoje que está no livro de Marcos, no Novo Testamento, capítulo 6. Ela dá início lá no verso 30. Mas antes nós vamos falar um pouquinho de Marcos. Quem que foi Marcos? Embora muitas pessoas pensem que Marcos era um dos 12 apóstolos de Jesus, isso não é verdade. Marcos, ele foi um convertido, um judeu convertido, que após ali a morte, a ressurreição de Jesus, após uns anos ali, ele conheceu Paulo, fez passou um tempo, né, em algumas viagens missionárias com Paulo. Alguns escritos não bíblicos dizem que ele era primo de Barnabé. Barnabé também era um companheiro de Paulo nas viagens missionárias. E também a Bíblia diz que Marcos foi passar um tempo também passou um tempo com Pedro na igreja de Jerusalém. E eu acredito que esse tempo foi o suficiente para que ele pudesse escrever, né, ter relatos suficiente, ter conhecido Pedro, ter conhecido talvez Mateus, João, os apóstolos de Jesus lá na igreja de Jerusalém, e foi o suficiente para que ele pudesse escrever o seu evangelho de Marcos. Acredita-se também que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. E depois veio Mateus, Lucas com uma base, né, de Marcos. E depois veio João. E o livro de João é um pouco mais diferente, com relatos diferentes, tem um formato um pouco diferente dos outros 3 evangelhos, como já foi dito em alguns vídeos. Então vamos lá, nós vamos falar hoje de uma passagem que é bem popular também, é a passagem da primeira multiplicação dos pães. Esse fato ocorreu logo após os discípulos terem voltado dos povoados vizinhos. Eles estavam pregando o evangelho, exercendo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Jesus não havia ido com eles, Jesus tinha enviado os seus discípulos para fazerem isso, e ele havia ficado. Então essa passagem se passa logo no momento assim que eles tinham voltado. A Bíblia diz que estava uma movimentação muito grande de gente indo, gente vindo, uma movimentação muito grande de pessoas, a ponto dos discípulos não conseguirem descansar nesse retorno, não conseguirem comer. Então Jesus ali resolve levá-los para um lugar mais deserto, para poder comer, para poder descansar. Só que algumas pessoas que estavam ali em volta perceberam que Jesus e os seus apóstolos estavam indo embora e ouviram para onde que eles estavam indo. Essas pessoas espalharam essa informação, e aí as pessoas do povoado, das cidades vizinhas, começaram a se juntar e foram a pé para esse deserto, para esse lugar mais deserto que Jesus estava indo com os seus discípulos para poder descansar. E aí quando eles chegam lá de barco, eles se deparam com uma multidão enorme de pessoas ali sedentas, pessoas esperando Jesus e os seus apóstolos chegarem. Ao invés de descansar, ao invés de comer, eles vão trabalhar. E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para eles com um olhar de compaixão, né, de misericórdia, e ele começa a ensiná-los. Ele começa a aconselhar, ele começa a falar do evangelho, ele começa a pregar aquilo que ele veio pregar, né? A salvação em Cristo Jesus, o arrependimento dos pecados. Ele começa a ensinar o povo como viver o evangelho ali, que era isso que Jesus fazia. E curar também. E em determinado momento, que é onde nós vamos começar a ler aqui agora, os seus discípulos chegam perto dele e começa a ter uma conversa com ele. Nós vamos ler agora essa conversa, a partir do verso 35. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim,
eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Então nós vemos aqui um pequeno diálogo relatado por Marcos, que deve ter ouvido esse relato de Pedro, né, de João, daqueles apóstolos que estavam ali naquele dia. E esse relato, Marcos não dá nomes daqueles discípulos que perguntaram, que falaram, com quem Jesus falou, mas lá no Evangelho de João, João dá alguns nomes. Nós temos esse relato da multiplicação dos pães nos 4 evangelhos. E um complementa o outro. Um dá um detalhe a mais que o outro talvez deixou de dar. E isso comprova a veracidade dos relatos bíblicos. É esse casamento, esse complemento de informações e de relatos de pessoas diferentes. Isso faz com que a gente chegue a um só fato. E essa é a comprovação da veracidade bíblica. Então, quando João fala que Filipe, foi Filipe que falou, nossa, mas 200 denários... A gente vai ter que gastar isso tudo com esse povo? Será que isso é necessário? João relata o nome de Filipe. E aí João também diz de André. João diz que André chegou perto de Jesus e falou aqui, ó, esse menino, esse homem aqui, parafraseando, né, gente, André chegando perto de Jesus, ele não falou dessa forma, mas eu vou falar dessa forma para que vocês possam entender um pouco mais. André chega perto de Jesus e fala, ó, Jesus, eu encontrei ali um carinha que ele tem 5 pães e 2 peixes. Aí a gente para pensar, talvez se colocar no lugar dos outros discípulos que estavam perto de Jesus, pensando, para que André está trazendo 5 pães e 2 peixes aqui? Que sentido que tem 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que naquela época era contado os homens? E que sentido que tem isso? O que a gente consegue perceber nisso? A gente consegue perceber que primeiro Jesus os instigou a clamar pelo sobrenatural de Deus, a entrar no sobrenatural de Deus. Quando ele diz assim, dá vocês eles algo para comer. Eles já sabiam que talvez aquele dinheiro que estava ali não seria suficiente para comprar comida para todos ali. E aí vem André, talvez cheio de fé, talvez ali naquele momento, e pega e chama uma pessoa, descobre ali que uma pessoa tá com 5 pães e 2 peixes ali na sua sacola e traz para Jesus. André, ele foi além, né? Ele poderia ser até mal interpretado em entregar aquilo ali para Jesus, mas ele foi além. Ele naquele momento ali, ele sabia com quem ele estava falando. E Jesus ali se revela mais uma vez, né? Se revela Deus ali para aquele povo. Porque somente com uma intervenção divina aquilo poderia acontecer. Aquilo não aconteceria num passe de mágica, num truque de um homem. Aquilo aconteceu por uma intervenção divina, uma intervenção de Deus. E aí Jesus dá graças, levanta aquela cesta para o alto, após André ter entregado para ele. Após André ter dado esse passo de fé, esse passo de confiança em Deus, e ele entrega, ele dá graças, e aquele pão começa a ser distribuído. Aquele pão ali, aqueles 5 pães é partido por Jesus, e ele começa a ser distribuído. Jesus dá graças e o pão é multiplicado. Até isso nós podemos pegar para a nossa vida, aprender a dar graça pelaquilo que nós temos, para que aquilo que nós temos seja multiplicado. E naquele momento, aquelas pessoas são saciadas, a fome física daquelas pessoas é saciada pelo poder, pela intervenção divina de Deus ali naquele momento, que foi instigada por Jesus quando ele faz uma pergunta, por que vocês não dão o que comer? E foi ali exercitada, uma fé exercitada ali por André, ao chegar diante de Jesus com aquele cesto com 5 pães e 2 peixes.
que nós possamos meditar nessa palavra e aprender de Jesus. Deus te abençoe.